Você já teve a experiência de estar andando na rua e, de repente, encontrar uma moeda no chão ou até mesmo uma cédula? E quem nunca foi mexer nos bolsos da calça antes de lavar e se deparou com papéis de bala? Esse último não é nem de longe tão interessante quanto o primeiro, mas a questão é, às vezes, por obra do universo, coincidências do destino ou seja lá o que for que você acredite, nos deparamos com coisas que muitas vezes nos trazem bastante alegria. Agora, você já imaginou encontrar algo completamente absurdo, como um tesouro de valor inestimável e perdido por séculos? Não? Pois acredite, as pessoas desse vídeo tiveram essa sorte. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre 8 pessoas sortudas que encontraram verdadeiros tesouros por acidente e ficaram ricas por isso. As moedas de ouro do século XVI. Certa vez um fazendeiro irlandês perdeu sua aliança em um terreno muito grande. Pensando em um plano para encontrá-la, ele pediu a ajuda de 2 amigos que trabalhavam com detectores de metal. Os 3 então saíram em busca do anel, mas no fim não conseguiram encontrá-lo. E apesar de não terem encontrado o anel, ele e seus amigos encontraram algo muito mais interessante. Se tratava de um tesouro, ou pelo menos parte dele. No local estavam enterradas cerca de 84 moedas de ouro datadas do século XVI, incluindo ainda uma rara moeda do reino de Henrique VIII. O valor total do tesouro descoberto foi estimado em mais de 100 mil libras. Quem não trocaria um anel por um achado desses? Os tesouros do navio Atocha. No século XVII, o galeão espanhol Atocha partiu da Espanha em sua segunda viagem que tinha como destino a Colômbia. Porém, imprevistos acontecem e a embarcação não chegou ao seu objetivo. Infelizmente, o galeão naufragou em algum ponto próximo à costa da Flórida durante uma estação de tempestades extremamente violenta. A embarcação carregava consigo tesouros que ficaram perdidos no fundo do mar durante séculos, até que no ano de 1985, um homem sortudo chamado Mel Fisher os encontrou. Grande parte de seus preciosos itens foram a leilão como ouro e joias. E claro, o sortudo que o localizou no fundo do mar também ficou bastante rico. O tesouro real escondido da cidade de Schroeder. No ano de 1985, na cidade de Schroeder, na Polônia, uma série de pedras preciosas, ouro e joias foram encontradas na reforma de uma casa. Algum tempo depois, desta vez durante a escavação de um buraco para a instalação de uma linha telefônica, mais tesouros foram achados. As peças datam do século XIV. E alguns especialistas dizem que elas pertencem a ninguém menos que o rei Charles IV de Luxemburgo. O problema é que antes mesmo de serem avaliadas e levadas a um local seguro, um espertalhão roubou tudo o que tinha sido localizado. Desde então, o governo polonês trabalha para recuperar o que foi perdido, conseguindo reaver uma parte dos itens, que foram avaliados em mais de 100 milhões de dólares. Pintura milionária de Champagne, França. Se você achou as outras histórias incríveis, calma até ouvir essa aqui. Uma pintura religiosa, aparentemente antiga, estava na parede de uma casa na província de Champagne, na França. Depois de décadas, um entusiasta bastante curioso decidiu levar a obra para a avaliação de um especialista. Levaram-se alguns meses, até que foi descoberto que o pequeno quadro, intitulado Chris Mocket, era um trabalho do pintor italiano Cimabue, feito no século XIII. Após uma avaliação final, seu preço estimado ficou em quase 30 milhões de dólares. Nada mal para um quadro aparentemente qualquer que foi comprado inicialmente por um valor bem menor pela dona da casa onde ele estava, não é mesmo? Os itens milionários de Midland Bank. Em 2011, o famoso chefe de cozinha Jamie Oliver adquiriu uma propriedade em Manchester para fazer dela o seu novo restaurante. Entretanto, o local havia sido um banco durante o século XX e seria necessário, por questão de segurança, mexer na estrutura da construção, inclusive nos antigos cofres. Depois de muito trabalho para abrir os cofres, os trabalhadores encontraram nada menos do que 1 milhão em libras e vários itens perdidos no tempo. Havia inúmeras joias de ouro e também raras gravações de bandas antigas como New Order e Joy Division. De longe, um grande achado para quem acabara de adquirir uma propriedade. Mercedes-Benz encontrado em um celeiro. Esse aqui é para quem é fã de carros.
Quais as chances de você se deparar completamente por acaso com um objeto que pode mudar o rumo de sua vida? Foi o que aconteceu em um celeiro em Jacksonville, na Flórida, onde foi encontrado, por acaso, um raro modelo de Mercedes-Benz pertencente à década de 1950. Quando foi descoberto no ano de 2019, havia junto ao carro um jornal de 1965, comprovando então que ele permaneceu ali por décadas sem sequer ser tocado. O automóvel era um modelo 300 SL, número 43 da empresa, o que torna um veículo raríssimo e que pode valer milhões se vendido ao colecionador certo. Pintura milionária encontrada no lixo. Essa é uma história bem curiosa. Uma mulher chamada Elizabeth estava indo para o seu trabalho em Manhattan em mais um dia qualquer no ano de 2007. No meio de seu trajeto, ela se deparou com uma estranha pintura no lixo. Elizabeth resolveu recolher a obra de onde estava e levar para um especialista para ser analisada. E, para sua surpresa, tratava-se de uma obra-prima do pintor mexicano Rufino Tamayo, feita no ano de 1970, chamada de Três Personagens. O quadro havia sido roubado em 1987 e estava sumido desde então. Conforme a avaliação feita, a obra pode valer $1 milhão. Já imaginou encontrar algo assim por mero acaso? 2 milhões de ouro sólido em um tanque soviético. Mick Made é um colecionador de itens militares e decidiu comprar um tanque soviético modelo T-54 no site eBay. Ele pagou um valor de $37 mil pelo tanque. O que aconteceu a seguir nem ele mesmo esperava. Quando o veículo chegou, Nick iniciou o processo para desmontá-lo e reformá-lo. E na execução, acabou descobrindo algo incrível. Em seu tanque de combustível estava um total de $2 milhões em barras de ouro sólido. Após refletir um pouco, o comprador concluiu que o equipamento havia sido usado na Guerra do Golfo em 1991 e deveria ter sido carregado com ouro saqueado do Iraque ou Kuwait. O entusiasta de relíquias bélicas decidiu comunicar a descoberta à polícia e não quis ficar com o tesouro encontrado. E você, teria coragem de fazer o que Nick fez? E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Universo Inteligente, deixar o seu gostei e ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos novos episódios e assim também ficar por dentro de todas as curiosidades do nosso mundo. Te vejo no próximo vídeo.